eu li o maior livro da minha vida, que foi esse calhamaço aqui. E eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência e vou falar um pouquinho da história também. Olá, pessoal! Eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta a este canal. Hoje o vídeo vai ser tipo uma resenha, tá? Não vai ser somente uma resenha, mas sim falando da minha experiência lendo o maior livro da minha vida, né? Que esse livro aqui tem 1247 páginas. E eu demorei alguns meses, né? pra ler ele. E eu espero que eu te influencie a ler esse livro também, porque eu adorei. Foi 5 estrelas essa leitura, porque eu amei demais a história, a construção dos personagens, tudo. Eu vou falar um pouquinho pra vocês aí como é que foi. Eu tô entrando aqui no Scooby pra descobrir quando que eu comecei a ler esse livro, né? Porque foi no ano passado, eu acho. E eu entrei numa leitura conjunta, né? Pra ler com o pessoal e acabou que eu nem consegui participar da... Ai, Jesus, eu sou uma fraude. Eu nem consegui participar da live de discussão, mas eu terminei de ler ele ontem, 9 de abril. Não foi nem dia 9, tá, gente? Foi dia 8 de abril que eu terminei de ler ele. Eu comecei no dia 22 de novembro de 2022. Jesus! E terminei de ler ele em 8 de abril. Quase 4 meses aí lendo o livro. Mas é aquilo, né, gente? Quem já assistiu o meu vídeo aí falando sobre como ler calhamaços e tal, eu indiquei lá que vocês lessem o calhamaço mais algum outro livro, pra não ficar também só lendo uma coisa, né? Parece que tá lendo uma coisa só e não termina nunca. Eu não consegui acompanhar o cronograma do pessoal lá da leitura conjunta, porque isso me dá ansiedade. Então eu fui só lendo, né, mesmo. E depois eu comprei o e-book dele, porque é muito pesado, é muito desconfortável segurar esse calhamaço, né? Ele é bem pesado, eu vou até deixar ele aqui, tá? E depois eu passei a ler ele no e-book. Aí eu lia só de noite, porque eu tinha medo de levar meu Kindle no trem. Mas depois eu passei a levar meu Kindle no trem. Aí depois eu comprei a Alexa e comecei a ler na Alexa também. E eu gostei bastante. Foi o que me ajudou muito a avançar na leitura. E assim, depois eu falo pra vocês no vídeo específico, tá bom? Então essa foi a minha trajetória. E durante a leitura desse calhamaço aqui, eu li outros livros também, né? Então foi agradável pra mim. Eu não esquecia da história, então foi tudo agradável, tá? Então o que se trata esse livro? Eu acho que vocês já conhecem, né? Esse livro aqui é antigo. Aqui no início do livro já tem o Stephen King falando pra quem não comprou o livro ainda. E depois tem o Stephen King falando, dando tipo uns conselhos pra quem já comprou o livro, pra quem já decidiu comprar o livro. É bem bacana. E aqui vai ser um período pós-apocalíptico. Vai acontecer um desastre aí com um vírus totalmente fatal aí, que vai dizimar 99% da população do mundo. É um vírus de uma gripe, assim, mas é uma coisa sinistra, né, que mata as pessoas em poucos dias. Então as pessoas vão morrendo e o governo não fala nada, né, que aconteceu, não fala que foi um erro lá, que aconteceu no laboratório e tudo mais, e as pessoas ficam meio que sem saber aí o que tá acontecendo. E a gente vai acompanhar vários personagens e o Stephen King, né, cada personagem faz parte da história mesmo e tem a sua importância na história, e ele faz a gente conhecer a vivência daquele personagem, como que ele chegou até ali e o que ele vai contribuir com a história. E eu acho isso super bacana, né, apesar de deixar a história aí mais comprida, né, por isso que é um livro gigante, né, porque ele vai falar de cada um, mas eu acho isso muito importante pra história. Eu gosto muito dessas descrições dele e tal. E o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte você vai conhecer a doença mesmo, como que aconteceu o acidente no laboratório pro vírus aí ir pra população, e você vai conhecendo os personagens que vão se envolvendo aí nessa trama, né, a pessoa que tá trabalhando lá no laboratório também, e vai descobrir como que tudo isso aconteceu pra que chegasse até a população, que eu não vou falar porque senão vai ser spoiler. Então essa primeira parte toda vai ser bem densa, tá, assim, de detalhes mesmo, né, das pessoas morrendo, e como que as pessoas ficam após serem infectadas pelo vírus também, porque o Stephen King é bem detalhista, né, então tem uns detalhes, assim, bem estranhos mesmo, e um vírus faz a pessoa ficar totalmente esquisita, né, mas aí vocês leem pra vocês saberem, pra não dar spoiler também. Então nessa primeira parte a gente conhece vários personagens que depois vão também pra segunda parte, alguns, aqueles que sobrevivem. Então a segunda parte já é com os personagens que sobreviveram, eles estão andando aí pelo mundo, né, pelas cidades, com as pessoas pela rua, jogadas. Ele descreve também essas cenas, às vezes eles têm que andar sobre as pessoas, e eles começam a ir de cidade em cidade, e alguns deles vão procurando, né, outras pessoas, outros sobreviventes. Essas pessoas, elas foram imunes ao vírus, elas não pegaram a doença. A gente vai conhecendo cada um desses personagens, então cada capítulo agora a gente vai conhecendo um personagem, o que tá acontecendo com ele, quem que ele encontrou e como que ele tá fazendo pra sobreviver. Então os personagens, eles vão se encontrando, né, durante essa segunda parte aí do livro, e eles
começam a sonhar com uma senhora e com um homem também. A senhora é a mãe Abigail, que é uma senhora do bem, né, vamos dizer assim, e o cara é o homem escuro. Eles chamam eles vários nomes, que é o Randall Flagg, que é um vilão assim horroroso, que foi o pior personagem desse livro, mas também o melhor, né, porque foi um vilão assim totalmente bem construído. E eles começam a ter esses sonhos, todo mundo tem os mesmos sonhos, né, com a mãe Abigail, encontrando ela e tal, e ela começa a indicar pra eles o caminho até ela. Então eles vão peregrinando aí, e durante esse caminho eles vão pegando mais pessoas, né, que também têm esses sonhos, e eles chegam até a mãe Abigail. E o Stephen King, ele tem muita referência religiosa nesse livro, né, fala muito sobre a Bíblia também, parte da Bíblia. Então é como se fosse uma luta do bem contra o mal, né? O Randall Flagg lá, que é o homem escuro, ele é o mal no caso, na história. Ele parece uma figura demoníaca, né? Ele faz o mal. Ele vem com aquele arzinho dele malicioso, né? Meio que, eu sou do bem, mas que no fundo ele faz coisas terríveis com as pessoas. E a mãe Abigail é um doce de senhora, uma mulher de mais de 100 anos, e eles constroem uma comunidade ali. Só que eles continuam sonhando com o homem escuro. Então eles têm mais ou menos que uma tarefa pra fazer, né? Uma missão, né? Então eles são enviados até o Homem Escuro pra uma suposta batalha. Então alguns deles são enviados depois deles... Gente, tá doendo meu braço. Olha, minha mão tá marcada aqui com esse livro, vou deixar aqui. Então alguns deles são enviados, né, pra encontrar o Homem Escuro, e a gente fica esperando o quê? Uma batalha, né, entre o bem e o mal, e o restante do pessoal fica lá na cidade. Assim, já tem mais de 1000 pessoas, né, lá na cidade, e eles começam a tentar reconstruir a cidade, reconstruir o gerador para dar luz lá na cidade, energia elétrica. E tem farmácias e supermercados, eles se alimentam e tal. E eles começam a se organizar politicamente, é bem interessante, né? É como se eles quisessem formar a sociedade novamente. Então, organizar a sociedade novamente. Eles montam, né, um conselho e tudo é decidido através desse conselho e tudo mais. Essa parte eu achei muito bacana de organização. E tinham pessoas que pensavam nessa parte também, não só de sobreviver, né? Mas assim, o mundo acabou e vamos ter que montar aí um novo mundo, né? Uma nova era. Mas enfim, eles vão pra terceira parte do livro, então, que é a suposta batalha entre o bem e o mal. Você vai esperando uma batalha, mas não espere muito, né? Porque não existe muito essa batalha aí. É uma batalha um pouco diferente. Então, eles encontram lá, vão encontrando aos poucos, né? O Homem Escuro, que é o Randall Flagg, e aí vão acontecendo as atrocidades, né? Que esse homem é insuportável. Eu não suportava a parte dele. E durante a terceira parte, eu me apeguei muito a dois personagens, né? Um é o cachorro, o Kojak, que é um cachorrinho muito fofo, e os dois personagens seres humanos, né, que eu me apeguei foi o Stu, que é lá do iniciozinho, ele é um dos sobreviventes lá do início mesmo, e o Tom Cullen, que é um cara que ele é especial, né? Então ele tem visões e tal, mas ele tem uma condição mental diferente dos outros, e ele é muito especial por isso, né? Então a amizade deles dois é muito bacana, assim, no finalzinho. No final eu me deliciei na leitura mesmo, né? Porque não tinha tanta atrocidade assim, e tinha só a construção da amizade deles dois, o Tom Cullen descobrindo que ele era importante porque ele se sentia um inútil, né? Ele falava, Tom Cullen é burro e tal, e ele viu que ele conseguia ajudar o amigo. Aí tinham partes bem interessantes, tocantes e emocionantes também, né? O Stu fez algo muito emocionante por ele. Eu achei muito bacana essa última parte, e depois disso tem o desenvolvimento final da história, que se eu falar aqui vai ser um spoiler tremendo. Aí depois do final de tudo, ele coloca um segundo final, vamos dizer assim, pra gente ver como é que ficou determinado personagem. Então o que eu achei desse livro? Foi 5 estrelas, tá? Favorito não, né? Mas foi 5 estrelas. Foi muito, muito boa mesmo a experiência de leitura. Assim, até hoje eu ainda não li algo ruim do Stephen King, tá? No meio do livro eu achei que eu não fosse... Eu pensei, eu acho que eu não vou gostar muito desse livro não, né? Porque tá desenvolvendo muito, daqui a pouco, pra onde mais esse homem vai, né? Nessa história. Mas o Stephen King tem uma mente brilhante, né? Na construção dos personagens, na ligação que ele faz com os personagens também, e nas referências também que ele usa. Ele é sensacional, gente. Tem muita referência religiosa aqui, tem referências de livros aqui também. Ele citou Flores para Algernon, que eu achei lindo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, é o meu livro favorito, né? Ele citou aqui, ele cita a Agatha Christie, ele cita alguns outros livros também. No geral, de tudo, é um livro sensacional, tá? Uma história assim pra você ir lendo mesmo no seu tempo, né? Não na correria. É uma leitura demorada mesmo, né? Porque são muitos personagens, muitos acontecimentos. Então eu indico muito pra você que gosta do Stephen King. Se você nunca leu nada do autor, eu indico um livro mais fino,
tá? Leia depois, né? Leia Joyland, que é um livro mais fino, e depois leia Calhamaços assim, porque a escrita do autor é muito descritiva, né? Então tem gente que não gosta. Mas eu amei mesmo essa experiência. Então eu acho que eu levei um tempo bacana pra ler o livro, tá? Porque eu consegui aproveitar bastante. E uma história que tá muito vívida ainda na minha cabeça. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gostou tanto quanto eu. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem lá na Amazon com o meu link, que ajuda bastante, tanto do livro físico quanto do e-book também. E se você gosta desse tipo de conteúdo e caiu nesse canal aqui por causa desse livro, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. E muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.